Olá, você já ouviu falar em ozonioterapia? Uma descarga elétrica e do oxigênio temos o ozônio. Essa química pode auxiliar no tratamento de doenças. Um paciente diabético que utilize ozonioterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Tomei por 2 noites e 1 dia água ozonizada de meia em meia hora. Na manhã do segundo dia, eu já não tinha mais a dor, não tinha mais a infecção. A ozonioterapia na área da saúde já é uma prática em outros países. Aqui no Brasil, ainda é vista como uma técnica experimental e de uso restrito. E é esse o tema do Em Discussão, que começa agora. A ação germicida do ozônio já era conhecida na Alemanha em 1890, numa época em que não existiam antibióticos ainda. Então, essa demonstração da atividade bactericida contra diversas bactérias já era um conhecimento presente na Alemanha. A tuberculose era tratada com ozonioterapia em 1911. Lembrar que o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, né? Então, nós estamos falando de uma técnica que antecede o uso dos antibióticos em medicina. Na Alemanha, os seguros de saúde reembolsam os procedimentos de ozonioterapia desde a década de 80. Ela também vem sendo incorporada no sistema público de saúde de países como Portugal, Espanha, Itália, China, além de Cuba, desde a década de 80 também. A ozonioterapia ela vai utilizar uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, a partir de um gerador de ozônio medicinal. É um equipamento simples em que entra oxigênio medicinal. Esse aparelho, em geral, dá uma descarga elétrica de cerca de 15.000 volts, no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio. E quando sai naquela seringa ali, didaticamente preenchida com um líquido azul, na verdade é um gás, né? É sempre uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que tem apenas 5% de ozônio no máximo. No entanto, é o ozônio que faz o efeito biológico. No Brasil, a ozonioterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como um procedimento odontológico legítimo em 2015, depois de apenas 2 anos de avaliação. E aqui vocês podem ver a resolução CFO 166/2015, em que todas as áreas da odontologia moderna são contempladas: dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, dor e disfunção da articulação temporomandibular e, em especial, necroses de maxilares. E uma pergunta que não quer calar é se a boca faz ou não parte do corpo humano. Não é? Porque uma vez que a ozonioterapia pode ser utilizada em odontologia, em todas as áreas da odontologia, por que motivo ela não poderia, já que é o mesmo gás, a injeção é feita da mesma forma, basicamente ela não poderia ser utilizada no resto do corpo humano? Aí surge uma coisa complicada, importante da gente definir, mas que a gente não está ainda pensando sobre isso. O uso do ozônio, então, em saúde, para vocês, é uma coisa experimental ou é uma coisa tradicional? Aí é que entra o CFM. O CFM entra na decisão ou na regulamentação do procedimento que é experimental e do procedimento que já é convencional. E por que o CFM entra nessa questão quando o procedimento é novo e tem surge a dúvida que ele seria experimental? Porque as agremiações médicas, né, elas devem zelar por esses limites que contribuam para o bom resultado desses tratamentos, para a credibilidade da profissão médica. O ozônio, né, a ozonioterapia também foi submetida ao CFM, e é por isso que eu estou aqui, né, para o tratamento de uma condição clínica específica para a qual existe mais evidência. Existem estudos italianos, existem estudos espanhóis sobre o tratamento usando ozônio, ao invés de usar corticoides, por exemplo, usando ozônio na hérnia de disco lombar, né? Então, foi submetido ao CFM. No passado, já foi analisado como experimental e agora está sendo ressubmetido. A Conitec ela foi criada em 2011, através da Lei 12.401 e do Decreto 7646, alterando a lei do SUS, que dispondo sobre a assistência terapêutica e incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Temos um prazo hoje total de avaliação em torno de 180 dias, podendo ser prorrogável por mais 90. Toda a incorporação ela leva a uma
alteração ou uma criação de um novo protocolo clínico e diretriz terapêutica para saber como que essa tecnologia vai ser utilizada na população. E o próprio marco veda o uso e avaliação de qualquer tecnologia que esteja sem registro na Anvisa e que ainda seja considerado formalmente como um procedimento experimental. E aqui um contexto de como que está caminhando a questão da ozonioterapia dentro do Ministério da Saúde. Então, em 2009, foi solicitado um parecer à consultoria jurídica sobre a competência do Ministério em reconhecer a ozonioterapia enquanto terapia aplicável à saúde humana. Em 2011, foi submetido a análise do procedimento para indicação de tratamento de feridas, que são duas das ações que já estão liberadas, tanto na prática odontológica como no tratamento de feridas dentro do Conselho Federal de Enfermagem, e à época deliberou-se por unanimidade por não ter a incorporação para esse fim, devido à escassez na literatura de qualidade. Ainda não foi avaliado pelo Ministério da Saúde para outras indicações, devido a essa questão de ser ainda tratado como um procedimento experimental, e só reforçando aqui que é um impeditivo legal, que são vedadas em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamentos, produtos, procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais ou de usos não autorizados pela Anvisa. Hérnia de disco, diabetes, cicatrização, combate à infecção hospitalar. A presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia aponta essas e outras aplicações do ozônio na área da saúde. A ozonioterapia, ela se baseia na aplicação dessa mistura gasosa, oxigênio e ozônio, e nós sabemos que ozônio, desde 2002, no artigo da Science, foi documentado que o nosso organismo humano fabrica ozônio no processo de ativação de anticorpos. Isso, portanto, o ozônio é uma biomolécula, não é possível ter alergia ao ozônio. Ela otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e a fluidez do sangue. Ela modula a cascata inflamatória, né, por conta da ação sobre as citoquinas inflamatórias. Ela libera óxido nítrico, faz vasodilatação. Ela modula o sistema imunológico, ela melhora a drenagem linfática, tem um efeito de quebra de gorduras, libera fatores de crescimento que possibilitam a regeneração de tecidos variados, em especial cartilagens, tem um efeito germicida já comentado e ela regula também o metabolismo de órgãos como o fígado, os rins e a tireoide e principalmente estimula a síntese de enzimas antioxidantes dentro dos tecidos, o que vai promover a proteção das células normais. E essa ação ela é muito interessante em pacientes oncológicos porque as células tumorais, elas não têm esse sistema de antioxidante eficiente e elas são lesadas pela mistura gasosa. A ozonioterapia também regula o sistema imunológico, diminui a inflamação. Existem vários trabalhos na literatura mundial em osteoartrite, artroses de joelho e coluna. Nós podemos também utilizar o óleo ozonizado como curativo de demora para feridas ou para tratamento de sinusites, por exemplo. E aí vocês podem ver aqui a ação dessa combinação de técnicas de ozonioterapia numa ferida de pé diabético. Ali são apenas 20 dias promovendo essa melhora. Para que vocês tenham uma ideia, uma ferida média, ela pode demorar a cicatrizar entre 8 meses a 1 ano e 2 meses. Com a ozonioterapia, o fechamento da ferida acontece entre 20 dias e 2 meses apenas. Um paciente diabético que utilize a ozonioterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Isso para uma pessoa correndo um risco de amputação é um número expressivo. Nós também conhecemos a ação da água ozonizada sobre queimaduras, promovendo uma cicatrização altamente eficiente, sem retrações. Depois, nós vamos pensar no tratamento da ozonioterapia em infecções. Infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Nenhum micro-organismo é capaz de resistir aos encantos oxidantes do ozônio. Né? Isso é muito importante. No momento em que nós vivemos
já uma ameaça de infecções hospitalares por superbactérias resistentes a todos os antibióticos, a ozonioterapia se coloca como uma técnica muito importante no controle dessas infecções. Mais recentemente, tem-se visto a aplicação da ozonioterapia para tratamento de autismo. E o que se vê, o efeito mais exuberante é o retorno da fala dessas crianças. Crianças que não falavam, que nunca falaram e eventualmente começam a falar depois de 3 a 4 semanas de aplicação por insuflação retal de ozônio. E, por último, uma área emergente é o tratamento de câncer com ozonioterapia. Então, o que se sabe já, publicado na literatura norte-americana, são as complicações de radioterapia sendo minimizadas, os efeitos colaterais da quimioterapia também minimizados. E, basicamente, uma ação muito boa da ozonioterapia é a melhoria das condições de baixa de oxigenação, que faz com que os tumores proliferem. É segura? Nós sabemos que, a partir da Sociedade Alemã de Ozonioterapia, 5.600.000 tratamentos, 40 casos de efeitos colaterais mínimos, apenas 6 óbitos na literatura. Esse é o trabalho, ou seja, são 0,7 incidentes em 100.000 aplicações. E aí existem evidências científicas? Existem, para a hérnia de disco, mostrando que é altamente eficiente, funciona em todos os grupos estudados. Esse é um trabalho multicêntrico entre o Canadá, a Johns Hopkins, os Estados Unidos e a Itália. No Brasil também existe revisão sistemática em coluna, mostrando a aplicação em dor lombar, em dores em geral. O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a ozonioterapia em todo o Brasil em caráter complementar. Agora, a análise está com os deputados. Neste bloco, testemunhos de quem fez uso da técnica e recomenda. Em 2012, em junho de 2012, eu fui diagnosticado com câncer de esôfago na parede externa do esôfago, numa região chamada mediastino, com comprometimento de pulmão e traqueia, estágio 4, inoperável. Tive o privilégio, infelizmente concedido a poucos no Brasil, tive o privilégio de me tratar no Hospital Sírio-Libanês, com as melhores equipes médicas no tratamento particular, e fiz o tratamento convencional proposto, quimio e radioterapia, antes de uma possível cirurgia. Fiz o tratamento todo, fiquei extremamente debilitado. Somente quem já fez quimioterapia deitado numa cama de hospital sabe o quanto dói na alma. Não é que dói no corpo. Fiz todo o tratamento e, ao final do tratamento, como já era a previsão médica, terminei internado, não pelos tumores em si ou pelo tumor, mas por uma simples infecção de um fungo no esôfago chamado Candida albicans. No 11º dia, o médico me deu alta, dizendo que se eu ficasse no hospital, o protocolo, num caso como esse, é alimentação enteral. A alimentação enteral é um dos maiores focos de infecção hospitalar que existe. Bom, fui para casa, perguntei a ele, é para eu morrer em casa? Ele falou, não, é para você não morrer no hospital. Então, já foi um grande alívio. Fui para casa. Naquele dia à noite, eu já conhecia uma médica que tratava com ozonioterapia. Ela me deu água ozonizada. Tomei por 2 noites e 1 dia água ozonizada de meia em meia hora. Na manhã do 2º dia, eu já não tinha mais a dor, não tinha mais a infecção e eu consegui, após 11 dias, me alimentar. Fiz o tratamento em casa, porque eu não tinha condições de me locomover, com ozonioterapia retal, com autohemoterapia menor e, quando era possível, o acesso venoso à autohemoterapia maior. Fiz por 42 dias, descansei mais uns 10 dias na minha casa e, ao final, então, de 60 dias após a última radioterapia, eu fui fazer os exames pré-operatórios. E, para a surpresa dos médicos, existia apenas uma cicatriz e o PET-scan não apontava nenhum tipo de atividade celular cancerígena. Há 20 anos, eu era dono de uma voz bonita, não sou mais, e com uso intenso nas cordas vocais. Fui perdendo a intensidade dela. Submeti-me a uma cirurgia na França, 2 nos Estados Unidos e 2 no Einstein, aqui no Brasil.
E, confesso, não encontrei a cura devida. Doutora Emília se propôs a fazer um trabalho com ozônio e tentar, pelo menos, estabilizá-la. E a experiência, para mim, obteve sucesso. Não voltei a ter a voz antiga, mas melhorei significativamente dela. Meu filho caçula tem um autismo muito severo, é uma criança não verbal. E na 19ª, desculpe, senhores, mas na 19ª sessão de ozonoterapia, meu filho nunca tinha falado papai. Ele se dirigiu até o meu marido e, sem ninguém provocar absolutamente nada, ele falou papai. A ozonoterapia trouxe para ele uma melhora no trato intestinal. Uma criança que tem um trato intestinal mais efetivo. Diminuiu as situações de neuroinflamações que eram muito clássicas no quadro dele. Melhorou e modulou a questão da imunidade, que é fundamental. Crianças com autismo têm uma dificuldade muito grande de controlar essas questões imunológicas. E todas as pessoas iam comentando o que estava fazendo, o que estava acontecendo, porque ele estava mais apto à vida. Ou seja, ele estava mais atento, ele estava olhando mais, ele estava melhor enquanto pessoa com saúde. E depois que eu disse para eles o que eles estavam fazendo, a angústia ainda é maior. Porque as pessoas perguntam, nossa, eu conheço alguém, mas como você faz? Eu faço, mas a ozonoterapia não está regulamentada perante a classe médica. Isso causa uma angústia muito grande. Os 3 depoimentos são depoimentos muito contundentes para nós que não tínhamos aqui a informação sobre o que é o tratamento. Ainda sabemos muito pouco do tratamento, mas já sabemos muita coisa, que é que ele dá resultados por uma gama grande de problemas variados. Testemunhos, aplicações diversas, mas a ozonoterapia não é uma unanimidade. Longe disso. Acompanhe. Em relação às barreiras que nós vivemos nesses 11 anos, primeiro, começamos com a questão da não definição de competências. A Associação Brasileira de Ozonoterapia batia de porta em porta, tentando demonstrar a eficiência e toda a história, os antecedentes positivos da ozonoterapia nos outros países. E, infelizmente, acontecia. O Conselho Federal de Medicina dizia, isso se trata de tecnologia de saúde, deve ser avaliado pela Anvisa. Aí nós apresentávamos os documentos para a Anvisa dizia, olha, isso tem que ser visto pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, pois se trata de procedimento médico e precisa de uma resolução do CFM sobre a prática. Infelizmente, nunca houve isenção por parte do Conselho Federal de Medicina em relação à avaliação dessa técnica. É inaceitável esse tipo de tratamento que a ozonoterapia recebeu no Brasil ao longo desses quase 12 anos. Em ofício encaminhado a esta comissão, a Sociedade Brasileira de Reumatologia afirmou que não há evidências que indique a eficácia ou segurança do uso da ozonoterapia para o tratamento da artrite reumatoide. Essa afirmação tem procedência? A Sociedade Brasileira de Reumatologia também será questionada. Quase a totalidade dos seus membros apresentam conflitos de interesse pesados com a indústria farmacêutica e o custo de um único paciente para o SUS de artrite reumatoide chega a R$26 mil por ano. O mesmo cálculo foi feito pela doutora Celina Ramalho, economista da Fundação Getúlio Vargas, e esse custo não chega nem a 10% usado com ozonoterapia. Hoje em dia já começa a haver estudos sobre ozônio em algumas indicações especiais, E por aí o CFM pode analisar para aquela indicação especial, no caso a hérnia de disco foi a que foi escolhida pela própria associação, como sendo a que tem mais evidências, e, portanto, é nesse ponto que nós vamos poder avaliar que estudos existem e se a gente já pode dizer que o tratamento com ozônio é superior, é inferior, ou ele é parelho com os tratamentos que hoje se fazem para a mesma indicação clínica. A hérnia de disco hoje é tratada com infiltração por corticoide, infiltração por anestésico, por colagenase, então, por alguns produtos
de comércio. Nós podemos usar o ozônio também. Ele tem a mesma eficácia? Ele tem a mesma segurança ou mais segurança? Então, é isso que precisa ser estudado. A ozonioterapia é o Sistema Único de Saúde, economia no SUS. A ozonioterapia na prática, o posicionamento do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. É importante que a gente deixe claro, a ozonioterapia é uma medicina tradicional. Ela tem 200 anos, é uma medicina que se aplica antes mesmo de que se fizessem estudos de eficácia e segurança, estudos randomizados, ela precede a isso tudo. Então eu vejo 2 caminhos para o ozônio. A ozônio para ser feita na rede básica, para um atendimento larga escala, para profissionais, não só médicos, mas também médicos, mas principalmente auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, toda a gama de profissionais, e um procedimento médico. Então, é aí que o CFM entra, ele não dá opinião e nem tem competência para dar quando é um tratamento de uma política pública de saúde interdisciplinar, né? E aí se vai analisar as evidências num ponto, numa indicação clínica, tão carente de tratamentos que funcionam. As doenças da coluna são problema, né? As dores não passam, os remédios são insuficientes na sua ação e muitas vezes causam dependência e até outros problemas de eventos adversos. Então, é importante separar as coisas. Ozônio é uma medicina tradicional e, portanto, ela pode carecer de toda ela pode não apresentar toda essa gama de estudos clínicos que um remédio novo ou um procedimento novo, como eu expliquei aqui, uma cirurgia fetal, por exemplo, deveria apresentar. Hoje, para a avaliação do Ministério e incorporação dessa tecnologia para toda a população, nós dependemos de uma posição formal do CFM com relação à indicação. Indicações essas como que está sendo analisado para tratamento complementar de hérnia de disco. E aí que entraria no processo de incorporação, que aí nós não avaliamos a ozonioterapia como um todo. Seria um processo de análise para cada demanda, para cada procedimento em que ela é autorizada. Então, nós temos essa definição pelo CFM, seguindo um ciclo, seria a definição do uso, uma análise dessa tecnologia, a implementação dessa tecnologia e posterior monitoramento. O meu testemunho é acerca de uma pesquisa em economia da saúde que eu faço desde há 20 anos, na ocasião do meu mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Essas estatísticas comprovam que ocorreram melhoras expressivas em curto período de tempo nos pacientes ozonizados. Essa redução de custos chega a 20% ou até 80% com resultados efetivos. O custo do SUS do diabetes, agora nessa década, é de 6 bilhões anuais do orçamento público, dentro dos 115 bilhões aprovados esse ano para a orçamentação pública. Em 2030 serão 10 bilhões. Porém, com o uso de ozonioterapia, a restrição de custos que se conseguiu foi de que hoje esses 6 bilhões poderiam ser 5,1 bilhões para um princípio de implantação da ozonioterapia como procedimento regular. E dos 10 bilhões em 2030, nós poderemos cair para 8,5 bilhões para atendermos os diabéticos com o procedimento de ozonioterapia. A ozonioterapia é aplicável a 250 patologias, implica redução de custo de 20% a 80% por paciente, dependendo da patologia e da intensidade da doença. Reduz o orçamento público em saúde em pelo menos 40% para a totalidade das patologias. No Congresso Nacional existem centenas de projetos tramitando e que tratam dos mais diversos temas. No entanto, o projeto que autoriza a prática da ozonioterapia, do qual tenho a honra de ser autor, ganha uma relevância especial, pois permite que a população brasileira tenha acesso a um tratamento altamente eficaz e de baixo custo. A nossa proposta é criar condições para que remédios alternativos possam contribuir na plenitude da vida,
A ozonioterapia já é uma prática consolidada em muitos países. O seu uso já é centenário. Se isso ocorre, só posso acreditar até mesmo o nosso desconhecimento em relação à matéria, aos interesses que tentam barrar o uso dessa terapia entre nós. Do ponto de vista médico, tem confirmação em vários países do mundo. Eu estava lendo no relatório do senador Raupp, que ele é o autor, ao apresentar o projeto, que os países mais adiantados do mundo estão fazendo. O que é isso? É prevenção. É um tratamento adicional àquilo que você faz, que é o próprio organismo reagindo e fazendo aquilo que o milagre da natureza faz no corpo humano. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.